Muito bom dia a todos e vamos continuar neste registro familiar e eu vou apresentar esta mesa com alguém que não está também na mesa, era o trio, mas que vai já aqui tomar o seu lugar. Então, embora sejam subejamente conhecidos por cada um de nós, cabe-me a honra de fazer uma brevíssima apresentação dos três oradores desta manhã. Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã, Fernando Magalhães, presidente da APEC, e Jorge Cotovil, secretário-geral da APEC. O compromisso com a escola católica, a esperança, a alegria, o bom humor e, sobretudo, o bom amor no serviço ao outro, que também distribuem por onde passam, são apenas algumas das características comuns a estes benfeitores da educação católica em Portugal. A presença ativa nos inúmeros encontros com outros responsáveis educativos pela Europa fora, os incontáveis encontros dentro das nossas fronteiras com quem está no terreno e convive diariamente com as dificuldades da escola católica, por exemplo, no que toca à falta de professores, à fidelização destes ao projeto educativo oferecido por estas instituições, à procura de lideranças comprometidas com a missão que lhes é confiada, faz com que esta tríade seja verdadeiramente conhecedora da realidade da educação católica no nosso país e na Europa. A identidade e a missão da escola católica dependem fortemente da qualidade humana, pedagógica e espiritual dos seus docentes e líderes. Que Deus nos dê esta manhã o dom da escutatória para abrirmos a nossa razão e o nosso coração a estes problemas que nos tocam a todos, por forma a arranjarmos os caminhos mais adequados que nos permitirão continuar a melhor servir quem nos procura. Meus senhores, somos todos ouvidos. Vem já para a mesa? Não vem já para a mesa? Seguir, não é? Depois. Está a falar com o Jorge Cotovil, está aqui. Toda a gente conhece o Jorge Cotovil, secretário-geral, não é? Eu vou vê-lo frente. Começamos então, não é? Nós pensamos esta jornada da forma como vocês a veem no programa. Um painel inicial para tematizarmos a falta de professores na Europa, em Portugal, no quadro das escolas católicas, para depois termos um momento de conversa sobre isto e podemos falar, quer reclamando o que não é, quer desejando aquilo que se quer e partilhando aquilo que se faz. E depois disto, logo após o almoço, teremos um outro painel que é na partilha dos novos caminhos. Vamos deixar muito claro que nesse painel e nesse debate onde vamos contar quer com o professor José Luís Gonçalves, quer com o professor José Manuel Silva, já ambos entre nós. O professor José Manuel Silva está ali, podem olhar para trás, está lá para a frente, muito bem, obrigado. E o professor José Manuel Silva também está, que já ouvi. José Luís Gonçalves, peço desculpa. José Manuel Silva, José Luís Gonçalves. Está ali. Olá. Depois, mais uma vez, muito obrigado pela vossa aceitação do convite, mas será esse, eu só estou a introduzir isto porque vai ser terminantemente proibido fazer desse painel muro de lamentações. De manhã podemos ainda chorar um bocadinho, certo? À tarde é para novos caminhos, mas fica mesmo registado isto. Quem disser, sabe, pronto, é convidado a pensar um bocadinho lá fora, certo? Mas é, outra vez, mas, efetivamente, temos esta dimensão, e eu ia nesta vida. Ainda podemos, é só pensar que nós temos. E não se esqueçam, por favor, que temos a Assembleia Geral no final de tudo isto, e a importância de estarmos na Assembleia Geral hoje também para os assuntos que eles são. Dizíamos, traz-nos cá exatamente isto, que é a falta de professores, agora inicialmente eu e o Fernando Moita, aqui em torno da Europa, e depois com o Jorge em Portugal, no contexto aqui português. Eu e o Fernando Moita trazemos isto como ancorado, com base na participação que fazemos nas reuniões do Comitê Europeu da Escola Católica, porque efetivamente há 2 Assembleias Gerais, regra geral por ano, um simpósio de 2 em 2 anos, coincidente com uma delas, mas isto faz-nos ter não só uma mundividência em relação à escola católica muito maior do que os nossos mais limitados horizontes, também dá para fazer catarse,
porque para todos os efeitos percebemos muitas vezes que os problemas são comuns, mas permite-nos ter, efetivamente, no meio de tudo isso, um horizonte. Numa Assembleia Geral, concretamente a última, em outubro de 2025, em Londres, houve um momento do encontro que foi um momento de partilha sobre a falta de professores nos diversos contextos nacionais. O que trazemos aqui, eu e o Fernando Moita, é exatamente o resultado desse momento de partilha. Não estão aqui todos os países, apenas estão aqui aqueles que estavam ali representados naquela reunião, onde nós, de alguma forma, percebemos que a escassez de professores, em termos gerais, é um fenómeno europeu. Encontraremos sítios abençoados, seguramente, em qualquer, onde manda leite e mel, de certeza absoluta, onde o problema não existe, ou ainda não existe, e afeta o conjunto dos países, independentemente de ser do norte, do sul, do oeste ou do oeste. A mesa redonda, aquela mesa redonda, em rigor, abordou o assunto em 3 pontos. Existência de problemas, existe. Causas, por um lado, do problema, ou formas como ele se manifesta, e depois as soluções adotadas. E é nesse sentido, não foi assim formalmente organizada a apresentação, mas no conjunto das pessoas que partilharam as suas coisas, uns mais umas coisas, outros outras, percebemos que eram estes 3 elementos aqui que também aqui nos poderiam dar jeito. E é isso que nós vamos fazer da apresentação em diante. Começamos com os países da Europa Ocidental. Presentes Portugal, França, Bélgica e Irlanda. Falta de professores, sim, e é um problema estrutural. Há locais deste onde o problema é contextual, mas há problemas estruturais, é o caso, com algumas exceções. Por um lado, a Espanha, onde a intensidade é variável, quer ao nível das disciplinas, preocupação especial com a moral, não é? Moita, e também ao nível das regiões, designadamente uma região onde isso é especialmente evidente, a Catalunha, ao contrário de outras onde o problema aparentemente não existe. A França também disse não ter problemas, até porque, ao contrário do ensino público, não tem problemas a escola católica. A escola católica. A escola pública tem, efetivamente, uma enormidade de problemas, mas, efetivamente, a escola católica não tem, em função da sua própria atratividade e do modelo de concurso. O concurso de colocação na França leva a que, efetivamente, a colocação leva a que o fenómeno de escola católica, que não escola privada, fenómeno de escola católica, que não completamente escola privada, digo, leva a que, de facto, seja ali um especial oásis. Bom dia. Por uma razão muito simples, na França o concurso para as escolas católicas é concurso nacional, universal. Portanto, não há qualquer interferência da direção na contratação de qualquer, há ali algumas, mas pronto, quem coloca os professores é o Estado. E o professor concorrer para uma escola estatal ou para uma escola católica, há uma maior apetência para o professor concorrer para a escola católica. Por isso, a escola católica em França tem menos escassez de docentes que a escola estatal em geral. Em relação à Espanha, Catalunha tem um problema gravíssimo. Todas as disciplinas. Espanha tem uma outra dimensão, que é a questão da língua. Para ser professor numa escola da Catalunha, tem que se dominar o catalão. Claro. Isso é que é o problema. Portanto, e os concursos tornam-se sempre muito por autonomias, como eles dizem, não é? Por regiões. A Catalunha tem um problema gravíssimo. Muito bem. Dentro dos países da Europa Ocidental, causas e manifestações estão misturadas. Pois o envelhecimento do corpo... Desculpa, não aparece a Itália, não sei porquê, mas o Ernesto não falou. Em relação à Itália, o problema tem pouco tempo, portanto, chegou um bocadinho mais tarde, mas de há 2, 3 anos começam a ter escassez de docentes em todas as disciplinas, sobretudo ao norte. Porquê ao norte? Porque o norte é muito rico, é muito industrializado e não há pessoas que queiram ser professores ao norte. É contrariamente aqui a nós em Portugal, não é? Portanto, os professores maioritariamente da Itália são do sul. E, portanto, eles começam a ter um problema de falta de professores no norte.
só em Espanha e na Itália. É transversal, já lá falaremos. A falta de professores de religião, digo assim, para nos entendermos, não é? Aqui em Portugal, a educação moral e religiosa católica, é transversal. Até na Católica Itália começa a haver dificuldades na colocação de professores. E aqui não estou a falar exclusivamente na escola católica, mas sobretudo na escola dita estatal. Não é? Que a colocação dos professores, lá como em Espanha, ainda é por dioceses, é o sistema, portanto, diocesano. Não é? Mas o problema, e temos aí um caso ou dois concretos, que, ou seja, a falta de professores de religião, chamemos-lhe assim. Obrigado, causas e manifestações: envelhecimento do corpo docente, vagas por preencher em concurso. A Bélgica deu este exemplo. Nós estávamos reunidos em outubro e a Bélgica tinha 3.700 lugares por preencher. Bruxelas tinha menos 10% de professores do que deveria ter. Dificuldades, em especial das grandes cidades, e a Irlanda tem um fenómeno gravíssimo neste momento, mas gravíssimo é gravíssimo, que é o da imigração. Há uma forte atratividade de dois destinos, Austrália e Dubai. No Dubai estão 3.000 professores irlandeses imigrados. Eu repito, 3.000 professores irlandeses imigrados. À conta dos benefícios que lhes são concedidos, dos benefícios contratuais, da massa salarial que lhes é oferecida. Se isto acontece globalmente na Irlanda com um forte surto de imigração, concretamente no nicho da educação, tem uma fortíssima expressão. Esta apresentação vai ser depois partilhada com todos, portanto, estejam à vontade. Soluções em curso, que ali são colocadas. Partilharam fundamentalmente, estão a rever, a reformar os modelos de recrutamento, forte valorização salarial. A Bélgica introduziu no ensino a semana de 4 dias, portanto, o que leva a que, mas então qual é o benefício? Haja pessoas que efetivamente no 5º dia podem vir das empresas e estão com uma forte injeção de pessoas da vida pública normal, sem serem professores de vida profissional, para efetivamente poderem ir buscar outras pessoas que não teriam a disponibilidade de estarem 5 dias disponíveis na escola, mas que têm disponibilidade de 1 dia. Como a situação estava aplicada na legislação laboral dos 4 dias, mas não estava sobre o ensino, aplicaram também a lei dos 4 dias ao ensino, permitindo assim aos professores, portanto os professores passam só a estar 4 dias na escola e o 5º dia é ocupado por pessoas que não estão ou não eram habilitados como professores, mas são neste momento reconhecidos para poder preencher os lugares que estão vagos. Estamos a falar de disciplinas não nucleares como a língua, por exemplo, mas das geografias, das economias e coisas assim. Por fim, lá está aí, também a reconversão de professores com disciplinas sem alunos, isto é, professores que estavam com disciplinas que efetivamente já não têm oferta ou procura e são reconvertidos para outras disciplinas. E não está aí dito, mas este caso último é a Bélgica, que com fortíssima, e juntávamos ontem em conversa também a Áustria, antecipamos para aqui, com a fortíssima, gravíssima situação de ausência de professores, de religião e moral, fez um decreto em que são autorizadas os professores, ainda que não batizados, a lecionar a disciplina de religião católica. Passamos para os países do centro, pode ser? Muito. Países do centro e norte da Europa, existe falta de professores. Sim, há uma intensidade variável, apesar de tudo. Há uma escassez em certas disciplinas e, face à forte atratividade das escolas católicas na Dinamarca, não há problema, ao contrário do que vive o resto do sistema. A Dinamarca tem um problema grave de falta de professores, mas as escolas católicas concretamente não têm. Têm outros problemas, também que vamos agora ver um que é curioso. Causas de manifestações ao nível destes países. Quem é que estavam? Recupero lá em cima, peço desculpa. Áustria, Dinamarca, Escócia, Suécia e Letónia. Eram os países presentes. Envelhecimento do corpo docente, esta é uma constante em todos estes grupos.
Problemas mais nas zonas rurais, estávamos aqui a falar concretamente da Letónia e da Escócia, subvalorização da profissão docente, mas uma representação social subvalorizada. Portanto, socialmente não é reconhecida como um papel relevante, e a falta de identidade católica. Este dado parece-nos extremamente curioso no caso da Dinamarca. Apenas 10% dos alunos das escolas católicas da Dinamarca são católicos de facto. E só 2 escolas têm diretores católicos. Só 2 das escolas católicas da Dinamarca é que têm diretores católicos. O resto dirigi-me aqui porque eu tive uma intervenção antes de eles dizerem isto num outro evento, eu dizia no Comitê Europeu, ou estamos aqui para tratar da identidade da escola católica, ou não estamos, não é verdade? E depois, no pequeno almoço, permitam-me só esta vez, e no pequeno almoço do dia seguinte, tive um colega que veio ter comigo, que me veio cumprimentar, e disse, apresentou-se, que é um colega dinamarquês, e ele disse, sobre aquilo de ontem, e eu quando sei sobre aquilo de ontem, nós tínhamos perdido no futebol Portugal-Dinamarca, e percebi que era, porque eu disse, não me fales. E ele, mas não posso falar porque, sim, aquela desgraça. Mas não me parece uma desgraça. E ele, não, aquela tua intervenção ontem acho que foi muito pertinente. Certo. Mas sabes que eu queria-me apresentar Zen João Fred, alto, chapéu, e disse, e sou diretor de uma escola católica, estou aqui a acompanhar o presidente das escolas católicas. E ele disse depois para dizer, sabes, eu percebi a tua firmeza na afirmação, mas nós temos uma realidade diferente. Eu não sou católico, sou diretor da escola católica, mas não me vejo a fazer outra coisa na vida. Portanto, se vocês alterarem a regra, não sei o que é que vai acontecer, não é? Mas para vos dizer que isto surpreende naturalmente, mas é o caso. Por exemplo, não está aqui a Grécia, país de uma minoria católica e arrangentemente ortodoxa, assume claramente que os professores são todos ortodoxos ou o que for, mas o direito, recordo no Colégio Marista que visitamos em Atenas, tem perfeitamente estabelecido que os diretores e coordenadores de ciclo são todos eles católicos. Podemos avançar ainda neste grupo de países, soluções em curso. O que é que fazem? Incentivos regionais para a fixação regional. Aquilo que nós estamos a falar de fixação das pessoas, dos médicos no nosso interior, são pacotes governamentais para os professores de incentivo. As reformas na formação inicial de professores, a Áustria, está com um enorme, já veremos também como um enorme esforço de reforma nos cursos de ensino superior que se ocupam da formação inicial, como permitindo que os cursos sejam feitos em metade do horário e metade do tempo. Isto é, a pessoa, se quiser, pode, a partir do segundo ano, só adotar um horário de meio tempo, vai prolongar o seu curso, naturalmente, mas isso permite já ir dar aulas e assim aproveitam as pessoas que já estão na sua formação inicial. Bem como o encurtamento de um ano na formação inicial de professores. Pegaram nos cursos superiores que tratam da formação inicial de professores e no currículo, geralmente naqueles, imaginem nós 2 anos de preparação do mestrado para encurtar para que eles cheguem mais rápido ao mercado de trabalho. Diminuição de exigência no ingresso no ensino superior, diz a Letónia, e aí estão com um problema, que é a falta de qualidade, e permitam-nos esta partilha da Irlanda, que é um programa que a Irlanda elaborou, que se chama Call to Teach, dirigido para miúdos a partir dos 15 anos, ou melhor, a partir dos 16, porque é miúdos com maior de 16 anos. E trata-se de campanhas publicitárias e campanhas nas escolas a levarem a boa notícia, isto de ser professor é uma coisa gira. Mas é massivo, isto não é um projetinho de uma escola, é um projeto massivo nacional. Na Escócia, dizia eu. Possibilidade de professores de outras disciplinas também serem professores da religião e moral e o financiamento da formação destes professores. Aqui temos uma excelente prática no país, que é a Conferência Episcopal Portuguesa, pelo SNEC, Comissão Episcopal, financiar os nossos professores da religião e moral que querem fazer esse seu percurso de formação. Eu não sei se eles vieram aqui imitar, mas de facto adotaram este modelo de financiamento da formação. Deste grupo de países, quer dizer alguma coisa, Moita? Posso seguir para os próximos? Pode. Obrigado.
Países com fragilidades estruturais, talvez aqui a Roménia, não é? Nós trazemos Malta e a Albânia. Não sei se sabem, a Albânia foi o único país do mundo, que teve inscrito na Constituição um artigo que era: este é um país ateu. Não é laico, nem nada, agora. Estava inscrito na Constituição albanesa: este é um país ateu. E obviamente agora estão no processo de recuperação, de reforma da Albânia, estão-se a deparar com consequências também a esse nível muito forte. Existe falta de pessoas, quer em Malta, quer na Albânia? Sim, existe. Situações diferentes. Identificam-se causas das manifestações? Sim. Baixo prestígio da função docente, peço desculpa, portanto, tal subvalorização. Salários baixíssimos. A Albânia não disse baixos, disse baixíssimos. Portanto, se já estimamos que a Albânia não é propriamente a caixa de Pandora dos rendimentos, imaginar-se há quando diz baixíssimos. Dificuldade em atrair novos docentes, o fenómeno da imigração, também na Albânia, e, como soluções em curso apontadas, quer as reformas educativas que estão a ser feitas a dois níveis, quer no ensino superior, quer as reformas educativas no currículo da escolaridade obrigatória, para poderem, reorganizando o currículo da escolaridade obrigatória, poder ter capacidade de fazer aquilo mesmo, mas com menos professores. Incentivos à permanência, como dizíamos nos outros também, aumento dos salários, ingresso de pessoas em fim de carreira noutras profissões, incentivo a que pessoas que estão com reformas noutras, ou à beira de reforma, possam ingressar na carreira docente e, curioso em Malta, a prioridade de inscrição das escolas católicas para os filhos dos professores, dos educadores das escolas católicas. A escola católica em Malta tem um elevadíssimo prestígio, tem, e portanto, uma enorme afirmação, e nesse sentido é atrativo que os pais queiram ir para lá dar aulas, porque têm a possibilidade de, em prioridade 1, colocarem os seus filhos numa escola católica de grande qualidade. Moita, vais acrescentar a Roménia, é isso? A Roménia não tem falta de professores, porque a sociedade ainda valoriza muito o professorado, portanto ainda é uma profissão muito elevada do ponto de vista da representação sociológica, cultural. Também não tem falta de professores de religião, porque eles têm um sistema. A Roménia é um caldeirão de religiões, não é? Mesmo dentro dos cristãos tem muitos, muito ricos, e portanto, e quem leciona são mesmo os chamados clérigos das várias confissões religiosas. E por enquanto não têm falta. Talvez de todos estes países, aquele em que não estamos a falar nem de qualidade, nem do ponto de vista da remuneração, mas em que não há verdadeiramente problema, é na Roménia. Embora o padre Yong nos diga que começa-se a antever. Porquê? Por fenómeno da imigração que também se verifica na Albânia. As pessoas que recebem uma bela educação, uma boa educação, sobretudo até que provêm de escolas católicas, mais dia, menos dia, emigram. Ao emigrar, perde-se, o país perde aquelas pessoas que poderiam vir a engrossar a carreira docente das escolas estatais e católicas. Em relação a Malta, o problema também se coloca em relação aos professores de religião. Como sabem, Malta tem um sistema muito parecido com o inglês e, portanto, mas de facto, eles têm uma coisa que em Malta que é a catequese, assim, têm os irmãos, não sei se alguém, irmãos da educação cristã, é uma congregação secular, mas que fazem a catequese nas escolas, estatais e privadas. Portanto, mas não é remunerada. Embora às vezes depois na escola católica acaba por ser remunerada. Portanto, nas escolas estatais de Malta começa a ter problemas de professores de religião. Estamos a trazer aqui esta questão dos professores de religião porque, de facto, temos de ter consciência que num projeto educativo de escola católica, a aula de educação moral religiosa católica, como nós aqui dizemos, é estruturante também para a afirmação do projeto educativo. Se começamos a não ter professores de religião com formação e com identidade própria, se começamos a ter diretores e coordenadores de ciclo sem esta identidade, para onde vai não só a qualidade da educação, mas para onde vai a identidade do projeto educativo. Novos desafios, novas organizações, novas maneiras de encarar e novas maneiras de afirmarmos quem somos. Quem somos? Como na Áustria e na Bélgica. Se autoriza que um professor não crente
possa lecionar uma disciplina que tem como identidade a afirmação de uma fé. Agora, claro, também não, temos que perceber que a aula da religião também tem muitas matizes de acordo com os países, sabemos isso, não é? Às vezes é quase uma história comparada das religiões, outras vezes é uma história do fenómeno religioso. Também as matizes da classe, da aula da religião, também mudam um bocadinho de país para país, não é? Correto. Último país que trazemos, a Ucrânia. E trazemos, porque obviamente há uma situação gravíssima com a falta de professores. É evidente que a causa maior é a guerra, é evidente. A deslocação de docentes, em especial também para o exterior. Portanto, a fuga de pessoas da Ucrânia e, realmente, nós temos a boa experiência aqui e eles ficam sem eles lá. Algumas soluções em curso. As dioceses organizaram-se com pequenos centros de formação, ocupando-se elas próprias da formação de docentes que, à partida, não seriam, à partida, professores, e, por outro lado, não seriam professores identificados completamente com a realidade não é identificados, preparados sob o ponto de vista da sua identidade, identificados sim, mas não com essa preparação, e fazem-nos umas hibernações de formação em cheio. Aqui, se recordam, a APEC fez uma campanha de solidariedade. Vai a terceira nesse sentido. Os centros, a criação curiosa da própria Igreja é que disso se ocupou com centros de recolhimento de informação para os seus, tratando da saúde mental, espiritual, integral destas pessoas que estão altamente debilitadas. Com apoio psicológico e espiritual dado quer naqueles sítios, quer nas escolas. E há gente que viu isto uma valorização da sua própria vida e, portanto, sente-se atraído também a poder preencher aqueles lugares de professores. E finalmente não é exatamente aquilo, peço desculpa, onde está o Centro de Recolhimento de Informação, entra exatamente aquilo que o Moita estava a sugerir, que fizemos já, não sei se se recordam, até que lançamos uma campanha em torno de um objetivo que a Ucrânia tinha, que era a criação de uma casa retirada do centro da diocese para permitir que as pessoas, os professores, tivessem tempos de paragem, de descanso da intensidade da guerra e poderem parar 2 dias, 3 dias, com assistentes, quer psicológicos, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista espiritual, ali instalados. E acho que deve ser uma grande alegria para todos nós, não vejo a tua mão direita, aquilo que faz a esquerda, naturalmente, mas de uma grande alegria para todos nós percebermos que essa casa está montada e está servida para, efetivamente, reabilitar o equilíbrio destas pessoas. E nessa recolha de fundos, referindo o que o Magalhães está a dizer, as nossas mãos não têm que saber o que cada uma faz, mas Portugal portou-se bem. Portou-se bem. Posso dizer? Não. Muito bem. Ok. No mapa europeu ficámos santamente orgulhosos pela participação de Portugal na construção desse espaço para animar, dar força àqueles professores da Ucrânia para que continuem a ir para as escolas, onde muitas vezes não há teto, não há paredes, não há papel, não há canetas. Portanto, a Igreja Ucraniana aqui, greco-católica, assumiu este trabalho de uma maneira muito forte. Intensificar e fazer formação humana, espiritual aos professores, para que eles não desanimem e não desistam. Desistindo eles, a garotada não tem nenhuma referência. Pois bem, concluímos, e a título de conclusão aquilo que queríamos partilhar é evidente que se trata de um fenómeno europeu generalizado. É evidente que eu lembro sempre do professor Bruto da Costa que dizia que a pobreza não é um problema contextual ou conjuntural, é um problema estrutural. Portanto, só se resolve com medidas estruturais. E ele dizia sempre que ainda não resolvemos o problema porque não podemos mexer na estrutura. E só me lembro disto também para aqui. É um problema contextual? É. Mas é um problema estrutural também. Portanto, tem que ser pensado também estruturalmente, exigindo respostas integradas.
E aquilo que vos queremos sugerir, pelo menos no nosso entendimento, é que é um problema, de facto, mas está longíssimo de ser apenas uma questão de números. E era isto que trazíamos aqui para partilhar sobre a parte dos nossos amigos da Europa que estavam lá. E o Jorge vai apresentar os nossos amigos de Portugal que estão cá. Então eu irei falar sobre a situação atual do ensino em Portugal, não é? Do ensino estatal não superior e as perspectivas para os próximos anos, é a primeira parte, e depois a segunda parte, que é mais importante, e que nos interessa ainda mais, o olhar mais atento à situação das escolas católicas, e iremos fazer uma análise então ao questionário, às respostas ao questionário que fizemos em fevereiro e janeiro, e que as vossas escolas participaram. E muitas mais que não estão aqui presentes. Então vamos ver o que se passa um bocadinho a nível do nosso país. São coisas que vocês sabem de certeza, que eu tenho aqui unicamente sintetizá-las. A situação atual no ensino estatal não superior, toda a gente sabe que é a escassez de docentes, e em cerca de 78% dos agrupamentos tem pelo menos o horário por preencher. Pronto. As situações piores quais são? Lisboa, Setúbal e Algarve. Não significa que não existam também em outras regiões, mas estas são as piores. Isto são dados de 2024. Havia, em 31 de maio, ainda 22.116 alunos e 1.126 turmas sem aulas a uma disciplina. A situação pior é a informática e depois português, geografia, matemática, etc. As regiões são estas, já vos falei, mas infelizmente está a ser. Quais são as principais tendências para os próximos anos? A aposentação em massa e envelhecimento docente. Este é o principal problema que existe nas escolas estatais e também nas nossas. Vamos ver depois. Em 2025 ter sido aposentado cerca de 4.700 professores, mais do que em 2023. Prevê-se que em 2026 haja ligeiramente menos professores a aposentar-se. E reparem a diferença, em 2025 terão saído das escolas de qualificação e universidades cerca de 1.800 novos professores e quando se aposentaram 4.700. Vejam este desfazamento. Cerca de 60% dos professores têm 50 anos ou mais. Total envelhecimento. A necessidade de recrutamento elevado até 2034, 2035 é aquilo que se prevê. Há alguns slides que eu vou passar assim um bocadinho. Posso não perceber tudo isto. E depois lá em casa com mais atenção. A formação e a entrada de novos docentes, portanto, torna-se inferior, saem muito mais, todos os anos aposentam-se muito mais, ou abandonam do que aqueles que entram. Depois há o risco de agravamento geográfico por disciplinas. Portanto, há indicadores que aquilo que se está a passar neste momento em Lisboa e Valmontejo e Algarve se estende gradualmente a todo o país. Também se prevê isso. As disciplinas críticas, como português, matemática, ciências e algumas áreas técnicas, tendem a ter déficits maiores. E reparem que estamos a falar aqui de disciplinas estruturais, como português e matemática. Depois há intenções de saída entre professores. Portanto, estima-se que 20% dos professores ponderam abandonar a carreira nos próximos 5 anos. O que é 1/4 dos professores. O que está a ser feito a nível político. Portanto, o que é que o Governo está a tentar fazer para mitigar este problema? Concursos extraordinários de recrutamento, e houve um, penso que foi o primeiro, não é? Foi o segundo já, é o segundo. Posso? Sim, sim. Este concurso externo extraordinário, creio que todos vós o conheceis bem, já tivemos 2. É um concurso externo, para quem não está ligado, externo quer dizer que é para admitir novos professores para os quadros. É isso que quer dizer externo.
São pessoas que não são do quadro e querem pertencer ao quadro. Portanto, é um concurso externo. Extraordinário, porque não é aquele nacional que todos os anos há. Onde é que se aplica este concurso externo? Apenas mais ou menos de Alenquer para baixo. Do ponto de vista de concursos, Portugal está dividido em 63 QZPs, quadros de zonas pedagógicas. É desde o 40, Lisboa é o 45, Setúbal é o 46. Portanto, e depois até o 63, que é Alcoutinho. Portanto, é um concurso externo, que a nós até nos parece que fere alguma constitucionalidade. Mas lá está, dadas as dificuldades, dada a circunstância de calamidade, o Estado, o Ministério, já abriu 2 vezes este concurso extraordinário. O que é que isso significa? Significa que pessoas podem, que já estão num determinado quadro, podem migrar para este quadro, para outros quadros, e mais, este é tão extraordinário que possibilita algo que o concurso normal não possibilita. Para concorrermos a um concurso externo, temos que ser profissionalizados. Este, não. Qualquer licenciado pode concorrer a este concurso externo. Com esta vantagem. Eu tenho uma licenciatura, concorro para o 45, que é Lisboa, e fico vinculado definitivamente àquele quadro. E tenho 4 anos para fazer a profissionalização. Portanto, reparem que é altamente apetecível. É altamente apetecível. É verdade que o Ministério não conseguiu aquilo que abre muitas vagas, mas não há candidatos para eles, e também há aqui um dado, não quero, este último, é verdade que vincularam muitos professores. Muitos professores, 4.000, acho que tinha para aqui, desculpem lá estar, exatamente, 1.640 professores que vincularam nestes QZPs de Alenquer para baixo. E não são todos, está bem? Não são todos. O Santarém, por exemplo, é o 41. Alenquer, 40, vem por aí abaixo. Mas reparem, mas novos professores, só foram 395. Basta-me entender? Os outros já estavam no sistema. Ou já estavam em escolas, ou já estavam em escolas católicas, portanto já estavam no sistema. Novos, este concurso só conseguiu atrair 395. Não é muito, mas, portanto, só 395. Agora, pode imaginar que isto para um professor, vamos imaginar um professor novos, que não os há. Só 10% dos professores têm menos de 30 anos. Portanto, não há professores novos. Mas imaginemos alguém com 35 anos do Norte, um rapaz, uma rapariga, que até diz, ora, muito bem, porque é que eu não hei de ir para Setúbal? Vou eu para Setúbal. Fico vinculado, caros amigos, pão garantido, porque vinculado é isso mesmo, que a ZP é isso mesmo, pão garantido. A 1 de setembro eu sei que tenho o pão garantido. Dependendo de ir para casa. Muito bem. Mas por isso é que estas zonas são chamadas carenciadas, porque além de haver muitos alunos, têm problemas gravíssimos associados à habitação. Mas também penso que vai dizer que há além deste, há mais 2 reforços do Ministério. Que é... Muito bem, Fernando. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Ainda ficar mais desagradados com isto. Não, a realidade é que quando viram algum professor a sair a pedir-vos a vantagem de serviço, é porque é para este concurso externo. Está bem. Muito bem, então vamos avançar. Depois temos este plano mais aulas, mais sucesso do atual governo, que inclui muitas coisas. Apoio à habitação e educação, bolsas e mais bolsas, a simplificação do reconhecimento de habilitações para pessoas imigrantes, depois muito menos burocracia, gestão criteriosa dos horários, atrair os docentes aposentados, depois reforçar a formação inicial, também é contemplado neste plano, mestrados mais curtos, que estão bolsas, entrada mais rápida no sistema,
a melhor gestão da rede escolar, o maior investimento no setor, principalmente o aumento do salário inicial dos professores, e depois esta notinha que eu vou ler. Dizem os entendidos que a falta de professores em Portugal não deve desaparecer nos próximos anos. E sem mudanças estruturais, e há pouco o Fernando falou nisto aqui muito bem, sem mudanças estruturais profundas na atratividade da carreira, salários, condições de trabalho, fixação geográfica e formação, a escassez vai tender a persistir até mesmo daqui a 9 anos, 10 anos. Entretanto, está a ser feita a revisão das aprendizagens, deverá entrar em vigor não em 2026-27, mas em 2027-2028, integra aqui também a transformação digital, a inteligência artificial, etc. E o Ministro da Educação afirmou que não se trata apenas de rever as aprendizagens essenciais, mas também a própria matriz de cada nível de ensino. É claro que se eu fosse Ministro, reduzia a carga horária, não é? É uma forma muito hábil de termos precisamos menos professores. E a reestruturação dos 2 primeiros ciclos, ninguém sabe muito bem como é que vai suceder isso, mas é o que se prevê mesmo e vai de certeza suceder às daqui a 3 escolas anos a junção do primeiro ciclo ao segundo ciclo. Com imensos problemas até nas nossas escolas, na configuração das nossas escolas, porque muitas vezes as nossas escolas terminam no primeiro ciclo, não é? Pronto, temos que pensar nisto tudo. Outra estratégia que utilizaram muito, e toda a gente sabe, que é o recurso a horas extraordinárias. Pronto, depois de olharmos assim muito rapidamente, muito graficamente, à situação do nosso país, que nos afeta a todos nós, que afeta naturalmente a Escola Católica, vamos então olhar mais profundamente para a nossa realidade da Escola Católica. Sabemos muito de quê? Do questionário que foi lançado em janeiro e fevereiro e que responderam qualquer coisa como 89 escolas, corresponde a 77%, o que é neste género de coisas que é muitíssimo bom. Também tivemos um espelho da realidade insular, que é ligeiramente diferente da nossa, mas que integra o mesmo país, e por isso mesmo também consideramos, e foram pelo menos 7 escolas. Porquê pelo menos? Porque houve 5 escolas que não se identificaram. Não era obrigatória a identificação, houve 5 escolas, mas sabemos que havia escolas também das ilhas, nessas escolas anónimas. Houve cerca de 350 sugestões, o que foi admirável. Tenho que confessar que o inquérito, o questionário, não era muito rápido de preencher. E houve a pachorra da maior parte dos respondentes de darem sugestões, o que é ótimo. E temos que enaltecer 350 sugestões e todas muito válidas, é de enaltecer. As partilhas revelam reflexão, proatividade e naturalmente, muita preocupação. Neste PowerPoint, concretamente, as respostas abertas, assim como o resumo final das sugestões, apresentam-se condensadas com o auxílio da inteligência artificial. E ainda bem porque retratou fielmente aquilo que se passou, é claro, com um olhar crítico, alterando, ajustando várias coisas. A reprodução integral de todas as respostas irá ser enviada a todas as escolas católicas no documento pronto. Portanto, irão receber todo o resultado tal e qual como apareceu no formulário, irão receber outro com as sínteses, tal como estão aqui, graças ao auxílio da inteligência artificial e o PowerPoint. Que é uma redundância, porque vai aparecer tudo isto no documento Word. No PDF. Por último, assinalar que houve uma sugestão das 350 que eu considerei que foi marcante, que é pensar fora da caixa. Lá ao fundo, estão a ver, não? Conseguem ver lá ao fundo? Então, repito, pensar, o Eurico está a ver ou não? Está. Não está. Félix, ele já sabe o que eu Estão siameses. O Félix sabe. Pronto, pensar fora da caixa, que realmente é um desafio para todos nós. Ora bem, a primeira questão era a oferta educativa da escola, quais eram
as escolas, o que é que elas ofereciam. O primeiro ciclo está aqui em primeiro lugar, a maior parte das escolas que respondeu tem o primeiro ciclo, e depois há escolas que têm só o primeiro ciclo, pré-escolar e creche. Portanto, o primeiro ciclo está em primeiro lugar aqui, e depois tem aqui também o ensino profissional, o ensino artístico, cursos de educação e formação e até a residência. Qual o impacto da falta de professores na escola? Está aqui o resumo. Grande impacto em cerca de 1/4 das escolas. Contávamos que o impacto fosse maior. Mas pronto, cerca de 25% diz que tem. O grande impacto é somar o 4 com o 5, que tem um grande impacto, e reparem, mais de metade considera que é o 0, 1 e 2, consideram que neste momento ainda não é um problema na própria escola. Em que setores o impacto foi mais sentido? Como são mais escolas com o primeiro ciclo, aparece aqui mais o primeiro ciclo. Portanto, aqui aparece em valor absoluto. Mas se olharmos para o valor relativo, aparece o impacto maior, situa-se a nível do secundário. Depois temos o terceiro ciclo, primeiro ciclo, ensino profissional, segundo ciclo, pré-escolar e depois a creche. Quais os grupos de docência mais afetados? Aqui é difícil pôr em termos relativos e, portanto, fica tal e qual como foi gerado pelo formulário. Aparece, em primeiro lugar, o primeiro ciclo, depois português, depois inglês, físico-química, praticamente a mesma coisa, matemática, educação pré-escolar e depois termina na história. É curioso que a história, há 40 anos, foi a primeira disciplina em que começou a haver horários zero. É curioso. Mas neste momento tem pouco impacto. Segundo os respondentes, atenção, não é? É regime e regime. Exatamente. Que soluções tem encontrado para superar esta dificuldade? Qual o impacto da falta de professores na escola? Está aqui o resumo. Grande impacto em cerca de 1/4 das escolas. Contávamos que o impacto fosse maior. Mas pronto, cerca de 25% diz que tem. O grande impacto é somar o 4 com o 5, que tem um grande impacto, e reparem, mais de metade considera que é o 0, 1 e 2, consideram que neste momento ainda não é um problema na própria escola. Em que setores o impacto foi mais sentido? Como são mais escolas com o primeiro ciclo, aparece aqui mais o primeiro ciclo. Portanto, aqui aparece em valor absoluto. Mas se olharmos para o valor relativo, aparece o impacto maior, situa-se a nível do secundário. Depois temos o terceiro ciclo, primeiro ciclo, ensino profissional, segundo ciclo, pré-escolar e depois a creche. Quais os grupos de docência mais afetados? Aqui é difícil pôr em termos relativos e, portanto, fica tal e qual como foi gerado pelo formulário. Aparece, em primeiro lugar, o primeiro ciclo, depois português, depois inglês, físico-química, praticamente a mesma coisa, matemática, educação pré-escolar e depois termina na história. É curioso que a história, há 40 anos, foi a primeira disciplina em que começou a haver horários zero. É curioso. Mas neste momento tem pouco impacto. Segundo os respondentes, atenção, não é? É regime e regime. Exatamente. Que soluções tem encontrado para superar esta dificuldade? Vão encontrar aqui imensas redundâncias, imensas coisas repetidas, mas também é bom, que é para sabermos onde é que as pessoas insistem mais. Reforço da carga horária e acumulação. Portanto, atribuição de... São soluções que têm encontrado. Atribuição de horas extraordinárias aos professores da casa, recurso a professores em acumulação, redistribuição do serviço docente pelos professores existentes e depois a junção ou reorganização de turmas. Também o recurso alternativo, a contratação de professores sem habilitação profissional, portanto, só com habilitação própria e habilitação suficiente, sem estágio. Recrutamento de recém-licenciados,
ou pessoas a concluir o mestrado, a contratação de professores aposentados ou em regime de acumulação com outras escolas. Recrutamento e também a integração de professores estrangeiros. A percentagem é muito pequena porque o problema é das equivalências. Temos imensos professores dos PALOP, mas que não têm equivalência e que levantam imensos problemas. Parcerias e redes de contacto, portanto, um curso a contactos pessoais, networking, indicações de outras escolas, consulta de bolsas de recrutamento, contacto direto com universidades e escolas superiores, isto aparece imensas vezes, também anúncios dos jornais, naturalmente, medidas organizacionais internas, atribuição de componente letiva a coordenadores, que anteriormente não tinham e agora passaram a ter, substituição pontual por outros docentes da escola, que não são da mesma área disciplinar, muitas vezes, a recepção de estagiários, portanto, o aproveitamento dos estagiários, depois ajustamentos curriculares, com redução de tempos letivos, aqui há sempre o perigo da inspeção, não é? Isto aqui é um risco bastante grande, mas também houve esta solução. E a utilização de estudantes de cursos da área da educação como tutores para cobrir necessidades. Portanto, não só estagiários, mas estudantes que ainda não estão no último ano. Incentivos e condições de trabalho. A melhoria das condições remuneratórias aparece em todo o lado. É óbvio que se aumentássemos os salários, conseguimos atrair muito mais gente. Portanto, isto vai aparecer aqui dezenas de vezes. Oferta de contratos mais estáveis, em vez de entrar a prazo, como se costuma dizer, por tempo indeterminado. Pronto. Atribuição de seguros de saúde, alojamento e outros benefícios. É outra sugestão que aparece imensas vezes. É constatação, não é? Esta aqui é o que as pessoas fazem. Aqui a ideia é que soluções têm encontrado. Já fazem. Pessoas, as escolas já fazem isso. Isto aqui é que soluções têm encontrado. Daqui a pouco vamos ver aquelas que desejariam. Portanto, o Alvo não consegue ver o que está aqui em cima, mas aqui à frente consegue. A Bárbara consegue ver aqui à frente, consegue. Facilidades para filhos de docentes jovens. Curiosamente, também há bocadinho foi falado, uma das sugestões a nível internacional também é essa. Que soluções gostariam que fossem implementadas caso tivessem condições para tal? Portanto, agora se tivessem condições, o que é que gostariam? Vamos ver aqui que há muitas repetições. Melhoria das condições salariais e regalias. Aparece logo em primeiro lugar. Portanto, equiparar, fala-se muito de equiparação de salário entre o público e o privado, ou pagar acima das tabelas. E depois, a nível dos benefícios, aparece muito seguros de saúde, subsídios de refeição, redução da carga horária. As tais reduções que existem no público a partir de determinada idade. Atualização dos contratos de associação, mais que merecidos. Maior apoio estatal para reduzir o fosso entre o público e o privado. Portanto, gostaria que houvesse equiparação. Por toda a gente vê que as condições no público, embora não sejam as ideais, são melhores que as condições no privado, em geral. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Qual a vossa escola? É o Colégio Maria da Rocha. Muito bem, em Hermesinde. Exatamente. Muito bem, sejam bem-vindos. São capazes de ter lugar por aí. Vamos esperar. Valorização e dignificação da carreira docente. Portanto, revisão e valorização da carreira, redução do excesso da burocracia. A questão da burocracia foi falada aqui imensas vezes. Tem que haver redução da burocracia. Melhor tratamento e condições por parte das entidades empregadoras e maior atratividade para jovens que poderão seguir o ensino. Não se diz bem como, mas aponta-se também essa sugestão. Portanto, se tivessem condições para tal, maior autonomia, mais autonomia e flexibilidade na contratação, portanto, poderem contratar professores com habilitação própria, habilitação suficiente, diárias científicas afins, mesmo sem profissionalização. E está-se a caminhar para isso, é óbvio, e é também uma das exigências, praticamente, reivindicações da própria AEP. Possibilidade de a escola formar internamente os docentes, a flexibilização legal dos critérios de admissão e a liberdade para definir perfis.
Profissionalização mais acessível e desburocratizada. Há quem fale na recuperação da profissionalização e serviço, redução da burocracia do acesso à profissionalização, processos acessíveis para docentes de grupos mais carenciados. Depois, reforço da formação inicial e contínua. Investimento sério na formação de novos professores, parcerias, fala-se também muito nas parcerias com instituições de ensino superior, escolas de educação, universidades, precisamente para cativar os tais estudantes que estão a vir a seguir. Ajustamento das adequações às necessidades futuras do sistema educativo. Isto é gente que está a pensar à frente. As necessidades do sistema educativo no futuro certamente não serão as necessidades de agora. Nós temos que pensar o presente com os olhos do futuro e às vezes pensamos o futuro com os olhos do presente. Mecanismos de recrutamento. Há quem fale muito a arranjar-se um banco de professores, uma bolsa de professores, plataformas de recrutamento específicas. Mais à frente vamos ver que a própria APEC podia criar isso mesmo. Não vamos esquecer que a AEP já está a criar isso mesmo e curiosamente, por sugestão nossa, nas reuniões da CNEF, sugerimos há 3 anos, nós os dois, que se criasse precisamente isso. E a AEP levou isto, a AEP CNEF, mas a AEP, que é o motor da CNEF, levou isto muito a sério e está a suceder. Maior previsibilidade e justiça no concurso público, evitando a concorrência desigual. Aquilo que o Fernando Moito disse há bocadinho é tudo menos concorrência igual, porque realmente penaliza tremendamente os nossos professores, ou melhor, as nossas escolas. Existência de professores suplentes para substituições rápidas. Isto era ótimo, mas tinha que haver professores excedentes, não é? Esta é a situação desejável. Tomáramos nós ter professores para suprir as nossas necessidades, não é? Pronto. Condições materiais e organizacionais. Melhoria das condições de trabalho, infraestruturas, carga letiva, apoios, possibilidade de contratar docentes para projetos específicos. Temos aqui áreas e projetos específicos. Dá o exemplo de informática, artes, música e depois acesso a redes formais de recrutamento. Outra questão era, nos últimos 2 anos letivos, saíram professores para outras escolas. Aqui, esmagadoramente, sim. Qualquer coisa como 93% das escolas respondentes saíram para outras escolas. E saíram para onde? Para onde? Principalmente para escolas estatais, como era previsível. Mas, a seguir foi o tal concurso externo que falou há bocadinho o Fernando Moita. Para escolas privadas não católicas, mas também para escolas católicas. Estas escolas católicas nem sempre é tal concorrência, podemos dizer, desleal ou não ética. Muitas vezes são pessoas que querem ir livremente sair e ir para outra escola. Atenção. Pronto, mas também sucedeu uma percentagem relativamente pequena, portanto, só de praticamente 20%. Que expectativas, preocupações têm para os próximos anos? A apresentação de professores, portanto, o azul, a última coluna é muito provável e a primeira é nada provável. A apresentação de professores é muito provável, saída de professores para o ensino estatal ainda é mais. Reparem, aqui sucede que ainda existem algumas escolas que dizem que é nada provável, devem ser escolas com professores todos novos, com certeza. Aqui já saída de professores para o ensino estatal já é muito elevado. Sendo professores para outras escolas privadas é relativamente pouco. Haver professores a abandonar a profissão docente acham também que não é uma grande preocupação. E menor fidelização dos professores à casa. Está muito distribuído. As pessoas estão muito céticas relativamente a isto, porque acham que cada vez mais existe esta dificuldade de os professores sentirem o sentido de pertença. Depois, como considera que as direções, portanto, aqui há 3 perguntas, que é as direções,
depois eram as entidades titulares com congregações dioceses, e a terceira era a APEC e o SEPEC. Nas primeiras duas havia respostas orientadas e havia outro. E na última não, havia só, não havia respostas fechadas. Portanto, aqui, praticamente, está tudo muito equilibrado, portanto, acho que tudo era importante, mas promovendo planos de formação específicos e adequados ao contexto de cada escola, que é esta aqui, valorizam mais isso. Mas está um pouco distribuído, ou seja, gostariam que facilitassem a participação, apoiassem financeiramente e também colaborando na organização do plano de formação. O mais interessante é precisamente as sugestões do outro, porque houve muitas sugestões. Vamos ver então o que é que acham relativamente a como consideram que as direções das escolas católicas podem apoiar. Direções. Melhoria das condições salariais e benefícios. Portanto, aumentar salários, oferecer mais regalias, aqui são mais específicos, ADSS, subsídio de alimentação, apoio a deslocações, criar políticas de bem-estar e condições atrativas que ajudem a reter docentes, obter maior apoio financeiro do Estado. Temos escolas que também têm contrato de associação, que também responderam. Estas, naturalmente, têm problemas ligeiramente diferentes. Esta aqui é óbvio que se refere mais a essas. Mas as outras têm contratos simples. E os contratos simples também são extremamente insuficientes e injustos. Formação inicial e contínua, haver parcerias, criarem-se planos de formação próprios, para criar o tal sentido de pertença e identidade, formação para educadores não docentes. É curioso, não houve muitas sugestões a este nível, mas houve quem falasse na formação para educadores não docentes. Partilha de boas práticas e formação conjunta entre escolas da mesma região. O trabalhar-se em rede, não só as escolas congregacionais já fazem isso e vão ver depois que expressam bem isso nos seus comentários, mas aqui escolas da mesma região, independentemente de serem ou não da mesma congregação. Desenvolvimento de programas de formação para docentes com perfil de liderança. Este está todo sublinhado, propositadamente. Vocês mal notam, estão mais sublinhados do que outros. Pronto, este está mais sublinhado porque este é muito importante ver. Nós precisamos imenso de lideranças. E esta jornada é também sobre as lideranças e falta de professores. Se não tivermos professores, não conseguimos ter lideranças. Mas é vermos os bons professores, se conseguimos formá-los para que eles sejam realmente líderes da própria escola. Reforço da identidade e sentido de pertença, portanto, desenvolver políticas que reforcem o vínculo emocional e profissional, trabalhar o espírito das congregações, o carisma, envolver ativamente as entidades titulares na construção deste sentido de pertença. Portanto, não só ficarem as direções pensar nisto, mas envolver ou as dioceses, no caso as escolas diocesanas, ou envolver a própria província, portanto, a entidade titular da congregação. Condições de trabalho e redução da burocracia, melhorar condições de trabalho, reduzir o trabalho burocrático. Olha, reparem bem, tudo isto aqui são coisas que nós podemos fazer. Há coisas que não podemos fazer, que é muito difícil fazer, mas há coisas que devemos fazer. Cada vez mais ouvimos dizer que os novos professores não estão, por exemplo, em um fim de semana, um sábado ou um domingo, de forma, não é sistemática, mas muitas vezes por ano, há atividades que se fazem ao sábado e ao domingo. E há atividades burocráticas que podem ser reduzidas. E o professor José Luís Gonçalves está ali embaixo a dizer foi um daqueles que disse, o mais é de fazer assim. Isto pode ser feito e deve ser feito. Se não os novos professores chegam à escola e passado um ano, se não for passado meses, porque temos lá passado, desistem, vão-se embora. Porque dizem que não estão para isso. Estão a ver?
E depois tem a escola pública, que quer queiramos, quer não, trabalha-se muito, há excelentes profissionais, também há muita burocracia, mas a este nível há um maior respeito pela privacidade, pelos tempos de lazer dos funcionários, neste caso dos professores. Garantir uma distribuição mais equilibrada da carga horária, aproximando da realidade do ensino público. Aqui falava na questão das reduções, que é mais difícil. Ética e profissionalismo no recrutamento. Reparem bem nisto. Promover um código ético deontológico no recrutamento entre colégios, evitando práticas agressivas como oferecer melhores salários sem conhecimento da escola de origem. Isto é um assunto premente, de tal maneira que nós, logo na Assembleia Geral, iremos falar sobre isto, que nos chegou aos ouvidos a nós, de direção, já há muito tempo e que não pode suceder. Curiosamente, em 2001, quando eu estava no primeiro Congresso Mundial da Escola Católica em Brasília, tem qualquer coisa como, na altura, tinha 80 escolas católicas, e o maior problema que eles tinham era a concorrência desleal que havia entre escolas católicas. Era uma coisa verdadeiramente aflitiva. Já nem falo em escolas privadas. Pensar nisto, mas envolver ou as dioceses, no caso as escolas diocesanas, ou envolver a própria província. Portanto, a entidade da condições de trabalho e a redução da burocracia, melhorar condições de trabalho, reduzir trabalho burocrático. Olha, reparem bem, tudo isto aqui são coisas que nós podemos fazer. Há coisas que podemos fazer, que é muito difícil fazer, mas há coisas que devemos fazer. Cada vez mais ouvimos dizer que os novos professores não estão, por exemplo, em um fim de semana, um sábado ou um domingo, de forma, não é sistemática, mas muitas vezes por ano, há atividades que se fazem ao sábado e ao domingo. E há atividades burocráticas que podem ser reduzidas. E o professor José Luís Gonçalves vai aí embaixo a dizer foi um daqueles que disse, o mais é de fazer assim. Isto pode ser feito e deve ser feito. Senão os novos professores chegam à escola, passado um ano, se não for passado meses, porque temos lá passado, desistem e vão-se embora. Porque dizem que não estão para isso. Estão a ver? E depois tem a escola pública, que quer queiramos, quer não, trabalha-se muito, há excelentes profissionais, também há muita burocracia, mas a este nível há um maior respeito pela privacidade, pelos tempos de lazer dos funcionários, neste caso dos professores. Garantir uma distribuição mais equilibrada da carga horária, aproximando da realidade do ensino público. Aqui falava na questão das reduções, que é mais difícil. Ética e profissionalismo no recrutamento. Reparem bem nisto. Promover um código ético deontológico no recrutamento de colégios, evitando práticas agressivas como oferecer melhores salários sem conhecimento da escola de origem. Isto é um assunto premente, de tal maneira que nós, logo na Assembleia Geral, iremos falar sobre isto, que nos chegou aos ouvidos, a nós, de direção, já há muito tempo e que não pode suceder. Curiosamente, em 2001, quando eu estava no primeiro Congresso Mundial da Escola Católica em Brasília, tem qualquer coisa como, na altura, tinha 80 escolas católicas, e o maior problema que eles tinham era a concorrência desleal que havia de escolas católicas. Era uma coisa verdadeiramente aflitiva. Já nem falo em escolas privadas. Pronto. Isso é um problema que deve ser resolvido também a nível da AEP. Também tem que haver ética. Mas a nível das escolas católicas, não há sempre. Mecanismos de apoio ao recrutamento, bolsas de professores, aqui falo bolsa APEC, por exemplo, ou seja, uma bolsa criada por nossa iniciativa. Reforçar a importância e condições das funções de coordenação e atrair e manter docentes. Depois temos a outra questão que é relativamente às dioceses congregações. Como considera que os responsáveis das dioceses congregações podem promover
Pronto, isto também se distribui muito, mas aqui fala mais colaborando na organização de um plano de formação conjunto com outras instituições. Mas reparte-se muito entre apoiando financeiramente, promovendo planos de formação, etc. Vamos novamente assistir aqui a muitas repetições. Se respondeu outro, valorização da carreira de preparação e ensino público, fala aqui novamente na questão da tabela salarial, regalias público-privado, formação e desenvolvimento profissional, parcerias de formação com instituições de ensino superior, oferecer formação também ao pessoal não docente, especialmente em liderança. Reparem, não houve muitas sugestões relativamente ao pessoal não docente. Mas fiquei admirado porque ninguém sugeriu uma coisa que é relativamente simples e que na primeira sessão de gestão, daquela sessão orientada pela doutora Raquel Chaves, sobre a gestão de pessoas, que ela sugeriu. Às tantas, a solução também para isto está nas nossas casas, há dentro de nós, que é aproveitarmos o pessoal não docente. Há funcionários não docentes, todos têm o 12º ano, todos estão a 2 anos e tal, de poder dar aulas. Já viram bem isto? O Ricardo também já viu que disse assim, exatamente. Ou seja, pelo menos no máximo 3 anos, mas ao fim de 2 anos estão no primeiro ciclo, ao fim do 3º ano já estão a fazer estágio. Podem ser aproveitados. Se a escola lhes pagar, lhes facilitar a vida, ao fim de 2 anos e meio, 3 anos no máximo, temos ali alguém que conhece a casa, conhece o ambiente, que tem um bom perfil porque nós já o conhecemos, e todos nós temos nas nossas casas funcionários não docentes com este ou com estes perfis. É uma questão de imaginação. E depois também, naturalmente, apoiar. Há que apoiar. Mas depois temos o retorno. E temos à partida a garantia que vai ficar lá. Porque vai ela ser promovida. A doutora Raquel foi uma das sugestões que deu na primeira sessão. Depois temos criar momentos de formação espiritual conjunto, ainda bem, estamos em escolas católicas, acompanhar e valorizar os nossos docentes. Aqui está tudo sublinhado. Monitorizar a forma como o projeto educativo é implementado em cada escola e como as lideranças gerem os recursos humanos. Isto é sinal que é capaz de haver escolas que estão um bocadinho à solta, diocesanas e congregacionais. E aqui as direções pedem que sejam mais acompanhados, mais monitorizados. Escutar regularmente os responsáveis das escolas. Também está todo sublinhado porque é muito importante. Atração e fidelização de docentes, criar incentivos para atrair professores, oferecer melhores garantias, melhores condições de trabalho, incentivar os jovens, iniciativas interescolas. Eu sublinho muito isto porque é extremamente importante este trabalho em rede, este trabalho conjunto. Criam-se sinergias. Mesmo escolas que sejam de entidades titulares diferentes, porque às vezes quando são as mesmas, trabalham em conjunto, trabalham em rede, não é? A mesma congregação. Mas na mesma região, às vezes é uma variedade muito grande e podem trabalhar em conjunto e podem resolver problemas em conjunto. Até mesmo professores que acumulam em 2 ou 3 escolas que estão ali perto. E eu sei, todos nós sabemos, que já estão a ser feitas redes e colaboração, parcerias de financiamento, com histórico de sucesso ligados a programas de formação de professores, criar espaços de partilha. Depois, qual o contributo que a APEC e o SENEC poderão prestar na promoção e apoio à formação das novas lideranças? Vocês pensam que nós temos uma estrutura daquelas fabulosas. O SENEC tem. O SENEC tem uma estrutura fabulosa, tem tudo e mais alguma coisa. Pensamos nós, mas não. Eu estou... Tem um bispo? Não tem. Ou seja, são estruturas muito limitadas, nós muitíssimo mais limitados do que o SENEC, mas são estruturas muito limitadas, trabalhamos muito em conjunto, o SENEC, a APEC, graças a Deus, graças a Deus é sublinhado, estão a ver,
mas com, mesmo assim, com recursos limitados. Formação de docentes, liderança e comunidades educativas, forte ênfase na formação contínua, principalmente na espiritual. Desenvolvimento de novas lideranças, formação em liderança católica e liderança ética, e ao longo destes anos temos feito corpos a este nível. Quem tem a memória assim mais viva, sente que há 17 anos, 18 anos, quando se começou com estas coisas todas, o estímulo às formações e às pós-graduações e mestrados em administração escolar, por exemplo, ou agora o fundo, como é que se chama o fundo? Exatamente. Criação de redes de partilha, formação pós-laboral, aqui há alguém que tem que ser do Sul, com certeza, não é? Incluindo mais ofertas do Sul. Nós temos uma escola no Sul, que é o Colégio Alceu do Alto, mas também temos no quase Sul, temos também no Alentejo, e, portanto, uma atenção também a essas escolas. Para não falar nas escolas das ilhas, que estão no nosso coração, atenção, estão no nosso coração. Já todas elas foram visitadas, não é? E não nos importamos visitar mais vezes, naturalmente. E portanto, para elas há sempre uma preferência especial. Valorização e promoção da escola católica, reforçar junto à tutela a importância social das escolas católicas, portanto, os monitores na FEBRE, etc. Divulgar e promover as boas práticas, dar visibilidade às escolas católicas e comunicar a necessidade de contratação. Ainda este ano, no primeiro período, tivemos no Mais Magazine, portanto, agregado ao Expresso, e nós aderimos imediatamente, de tal maneira que houve uma divulgação, ainda por cima, em larga escala, além de estarmos nos meios de comunicação social, principalmente a televisão, a RTP2, o programa Fé dos Homens, que é visto por muita gente, centenas de milhares de pessoas que vê aquilo, não esqueçamos. E no Observador, por exemplo, etc. Financiamento e condições económicas, pressão junto do Estado, recrutamento e fidelização, informar que as escolas católicas procuram professores, às vezes pensa-se que não, que são só escolas estatais, e depois ações conjuntas, promover encontros, cooperação interescolas nacional e internacional, e nós trabalhamos muito em conjunto com a Espanha, e desta semana, nós os três, e o Filipe, onde é que está o Filipe? Ausentou-se. Estivemos numa reunião com o Pedro Huerta, que é o secretário-geral das escolas católicas, que podemos dizer que é aquela, que é o país a este nível que trabalha melhor a nível das escolas católicas, e que é um mundo, não é? E, portanto, só este mês tivemos 2 reuniões com eles. Além destas participações do Comitê Europeu de Escola Católica. Criar laços e depois vou passar aqui um bocadinho à frente e passar para a última parte, que é o resumo das sugestões mais repetidas e relevantes. Depois pediu-se a inteligência artificial fazer um resumo daquilo que foi mais marcante e repetido em todas estas sugestões. Melhoria das condições salariais e do visto, que em primeiro lugar era aquela que estava mais repetida. É de longe a sugestão mais importante. Valorização e dignificação da carreira, formação inicial contínua e profissionalização, portanto, estas parcerias com universidades e escolas superiores de educação foi muito repetida, esta sugestão. Criar redes, formação para as equipas diretivas e também para os não docentes, não esquecer também isso. Recrutamento e fidelização de docentes, criar bolsas, condições de trabalho e organização interna, reduzir a carga burocrática, já falámos aqui pelo menos 5 vezes, distribuição equilibrada da carga letiva, e nós temos autonomia para fazer várias coisas que às vezes não fazemos, redes de colaboração, parcerias e articulação institucional,
financiamento e relação com o Estado, portanto, uma pressão junto do Estado relativamente a isto, de tal maneira que haja cada vez mais melhores condições, todos os níveis, designadamente os contratos de associação, contratos simples e outros contratos. E outros. Ética e profissionalismo no recrutamento. Reparem bem, ele diz assim, menos frequente, mas destacado. Código de ética, para evitar práticas de captar professores de outras escolas com ofertas agressivas. A síntese final é esta. Melhorar salários e condições, valorizar a carreira e reduzir a burocracia, investir fortemente na formação e profissionalização, reforçar o mecanismo de recrutamento e fidelização, melhorar condições de trabalho, promover redes de colaboração, aumentar financiamento estatal, adotar princípios éticos no recrutamento. Portanto, temos aqui um quadro que vocês veem com mais atenção, que resume isto aqui. E, por último, havia também um ponto que era comentários, se alguém quisesse comentar. Houve alguns comentários. Aqui os comentários estão na íntegra. Podia ser, não é? Está aqui um tipo de comentário exemplificativo. Qualquer um dos engenheiros que trabalha como formador no colégio, com início de carreira profissional, oferece pelo menos o dobro do valor hora financiado por pessoas de 2030. A advogada que leciona a nossa disciplina de Direito, em cada aula, perde 55 euros de honorários que poderia estar a ganhar com clientes. Portanto, tem que ser alguém mesmo com amor à casa e amor à causa. Há também o trabalho a fazer na promoção da melhoria do financiamento estatal. Quando este existe, e houver necessário, de forma a dar sustentabilidade às escolas. Outro comentário, agradecemos esta oportunidade, possibilita uma reflexão conjunta sobre uma preocupação cada vez mais presente nas nossas escolas. E depois aqui, neste momento, nós estamos com falta de professores. Estive um pouco atrapalhada, por causa do professor de educação especial, que não consegui encontrar. Os outros, para já, parece estarem bem. Mais do que um problema de liderança, o principal desafio prende-se com o subfinanciamento das escolas, que provoca uma fuga dos professores para a carreira do Estado. E agora são os últimos, este é o penúltimo. Recentemente não se verifica ainda um impacto significativo da falta de docentes no funcionamento da escola, uma vez que as baixas médicas e as saídas para o ensino público têm sido asseguradas através de substituições imediatas, garantindo a continuidade do serviço educativo. Só que cada vez mais são substituições muito precárias, não é? No ano seguinte, às tantas, vão-se embora. Todavia, registra-se um aumento da dificuldade na concretização destas substituições, quando comparado com a realidade verificada há cerca de 2 anos. Portanto, este é um problema que está a verificar de forma exponencial. No próximo ano vai ser muito mais complicado, daqui a 2 anos, muitíssimo mais complicado, e aqueles que estão mais ou menos descansados passam a ter problemas. A última é muito interessante. Como animar os desanimados? Olha, este fica muitíssimo bem para terminar esta partilha, mas foi o último comentário que foi precisamente este. Foi providencial. Portanto, está aqui bem sublinhado como animar os desanimados. Meus amigos, e pronto, agora vamos à parte.